Eita, povo de Deus, está começando mais um programa. Eu quero saber se você está preparado para ouvir o Senhor falar com você. Nem sempre estamos com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Então é hora de você se desligar das suas preocupações, dos seus problemas, das suas decepções, das suas mágoas. Agora se esvaziar de tudo e se encher do Senhor. Porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, não há espaço para mágoa, para frustração, para decepção, para tristeza, para depressão. Tá deprimido? Tá vazio de Deus. Tá triste? Tá vazio de Deus. Então vamos se encher da presença de Deus. Transborde hoje de alegria na presença do Senhor. Esse é o nosso maior objetivo. Fique conosco aí durante essa 1 hora de programação, que no final vai estar tudo bem. O Senhor vai te encher, vai te transbordar da alegria e da satisfação que só Ele pode dar. No final eu volto trazendo a nossa agenda de programação. A gente louva o Senhor, vamos ouvir a palavra de Deus. Estamos hoje aqui na nossa igreja em Santos, mas você sabe que em toda a Baixada Santista tem uma pertinho de você. No final te passo todos os detalhes e onde você encontra os endereços das nossas igrejas. A gente volta já já. Quantas dores, penso que não vou resistir. Quantas lutas, eu penso que não posso vencer. Mas é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder. Dependo de ti, ó Deus, vem me socorrer, Salvador. Tentam me impedir de enxergar. Os grilhões tentam amarrar o meu viver. Mas é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder. Diga, dependo de ti, ó Deus, vem me socorrer, Salvador. Te dou o meu coração. O Cristo vivo venceu a morte. Só quem vive vence a morte. Elevo os meus olhos, te dou o meu coração. O Cristo vivo venceu a morte. Só quem vive vence a morte. Elevo os meus olhos, te dou o meu coração. Cristo vivo venceu a morte. Só quem vive vence a morte. Elevo os meus olhos, te dou o meu coração. O Cristo vivo venceu a morte. Só quem vive vence a morte. Oh, o Cristo vivo venceu a morte. Nos perdoou dos pecados, nos libertou e nos salvou. As muralhas tentam me impedir de enxergar. Os grilhões tentam amarrar o meu viver. Mas é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder.
Deus, vem me socorrer, Salvador, libertador. Erga as tuas mãos ao céu e cante, Salvador, libertador. Ele é o Salvador, Salvador. Tu és o nosso libertador. Salvador, libertador. Elevo os meus olhos, te dou o meu coração. O Cristo vivo venceu a morte, só quem vive vence a morte. Elevo os meus olhos, te dou o meu coração. O Cristo vivo venceu a morte, só quem vive vence a morte. Elevo os meus olhos, te dou o meu coração. O Cristo vivo venceu a morte, só quem vive vence a morte. Elevo os meus olhos. Vamos lá, a palavra de Deus. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1, diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Hoje Deus queimou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com vocês hoje sobre isso. O que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? É sobre isso que eu queria falar. Nós entramos aí no mês da liberdade. É um ano de uma unção sem limites sobre a nossa vida. E Deus nos chamou para a liberdade. Paulo, ele escreve aos Gálatas, ele começa a ensinar essa igreja sobre isso. A Bíblia fala em João, capítulo de número 8, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diz que Jesus, ele começa a pregar isso para os judeus ali no templo. Judeus que creram nele, que creram na sua palavra. E Jesus, então, ele começa a ensinar eles. E eles falam assim: olha, nós somos filhos de Abraão, nós não somos servos de ninguém. E Jesus fala para eles: olha, mas todo aquele que pratica o pecado, ele se torna escravo do pecado. Mas, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, nós corremos para a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, nós recebemos perdão dos nossos pecados, libertação para a nossa vida e nós nos tornamos livres em Cristo. Agora, se nós somos livres e nós estamos aqui hoje, eu queria perguntar para você, o que é que você tem feito com a liberdade que Deus te deu? E Paulo, ele fala isso aos Gálatas: olha, Deus, Cristo libertou vocês para que vocês possam permanecer firmes nessa liberdade. E não para que vocês possam novamente voltar a uma vida submetida a uma vida de prisão ao pecado, de prisão à religiosidade. Nós devemos ser verdadeiramente livres, queridos. E eu ouvi uma frase essa semana, eu achei muito linda: não existe verdadeiro amor se você não tiver a liberdade de não amar. E nós estamos aqui, nós dizemos que amamos a Deus, mas Deus sempre nos deixou livres para fazermos as escolhas que queremos. Ou seja, quando Deus fez o homem, Deus deixou o homem livre no jardim do Éden para continuar amando a Ele, para continuar tendo uma relação com Ele. E quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, Deus continua nos deixando livres para que nós possamos fazer escolhas, permanecer em Deus, estar em Deus. A Bíblia diz que Jesus, ensinando seus discípulos, ele diz que para ser discípulo dele, precisa permanecer nele. Ou seja, eu preciso perseverar em Jesus. Não adianta estar um dia, aceitar a Jesus por um dia, se eu não permanecer em Cristo, se eu não continuar em Cristo. Então todos os dias, quando eu acordo, eu faço uma decisão de estar em Cristo ou não. Amém?
Nós somos livres para isso. O dia que você falar assim, Deus, eu não quero mais estar contigo, Deus, apesar de te amar, Deus, apesar de sacrificar o seu filho por você, Ele vai aceitar isso, porque Ele respeita o teu livre-arbítrio. Queridos, então, se Deus nos fez livres, eu vejo, e eu me preocupo com isso, porque nem sempre nós estamos preparados para lidar com a liberdade. Nem todas as pessoas estão preparadas para isso. E eu me lembrava, quando eu era jovem ainda, e eu cheguei no primeiro colegial, eu sempre fui um bom aluno. Eu nunca tinha tirado vermelho até a 8ª série. Quando eu cheguei no primeiro colegial, eu fui estudar numa escola federal. E na escola que eu estudava pela manhã, e você podia entrar e sair na hora que você queria. Eu era acostumado a estudar em escola que tinha um monitor. Se você chegasse atrasado, você não entrava mais. Você ia ganhar falta o dia todo. Na hora de sair, tinha que estar doente, tinha que estar morrendo, a mãe buscar, a mãe autorizar. Aí eu cheguei no primeiro colegial e você entrava na hora que queria, você saía da classe a hora que queria, você faltava quando queria, ninguém ligava para você, você matava a aula na hora que você queria, e eu estudava de manhã, eu tinha que sair muito cedo de casa, eu sempre gostei de dormir muito, glória a Deus por isso. Diz que quem dorme muito vive mais. Aí, e às vezes eu acordava atrasado, falava, quer saber de uma coisa? Não vou para a escola, ou amanhã eu vou chegar mais tarde. Estava com os amigos, na hora do lanche, a gente estava batendo papo, o papo estava tão legal. E o que eu fazia? Eu ficava comendo lanche, matando a aula. Eu tinha liberdade, mas não estava preparado para viver a liberdade. Final do ano, adivinhe só, aquele menino que nunca tinha tirado nota vermelha até a 8ª série repetiu direto. Meu irmão, eu não sou burro, pelo amor de Deus. Mas o problema é que eu não estava preparado para lidar com a liberdade que eu tinha. Nem sempre nós cristãos estamos preparados para lidar com a liberdade que Deus nos deu. Um dia eu ouvi alguém falando sobre liberdade. Se você for ver um peixe no aquário, o peixe está ali vivendo no aquário, e já viu, tem uns peixes que são meio malucos, eles são meio assassinos. Ele pula do aquário. Ele pula. E eu não sei o que ele pensa. Ele deve falar assim, eu quero pular porque eu vou ser livre dessa jaula que eu estou vivendo. Se perguntasse para um peixe, ou se eu fosse um peixe, eu pensaria assim. E, de repente, você vê, um amigo meu uma vez falou, você não sabe, eu cheguei em casa, meu peixe tinha pulado do aquário e estava lá se batendo. Eu peguei e coloquei de novo no aquário. O problema, querido, o peixe fora do aquário está livre. Porém, fadado ao fracasso e à morte. Porque aquele ambiente é um ambiente para ele. Muitos crentes, muitas pessoas pensam que largando Jesus, que largando Cristo, que largando a igreja, serão realmente livres. Mas na verdade, meu irmão, são pessoas que estão fadadas ao fracasso, porque não existe vida sem Deus, e não existe vida que não esteja ligada ao corpo. Às vezes eu vejo as pessoas, elas vão crescendo e ela acha que se livrar da igreja é um sinal de maturidade espiritual. Porque chegou a um patamar que se tornou livre. Esses dias eu estava estudando um assunto, eu entrei na internet, rapaz, a gente pega a internet, a gente vê cada baboseira. E eu estava lembrando assim, era a época de Paulo e dos apóstolos, quando João escreve ali o evangelho de João, para aqueles homens gnósticos. Sabe, eu vejo que muitas vezes nós não sabemos lidar com a nossa liberdade, porque a liberdade, ela, meu querido, é o poder de exercer sua vontade. E a Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. E nem sempre nós estamos preparados para ser senhor de nós mesmos. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas se perdem nisso. E eu pergunto o que nós estamos fazendo com a nossa liberdade. Se Deus verdadeiramente nos fez livres, Ele nos fez livres para que nós possamos produzir para Ele. Nós vemos um mundo descaracterizado por causa do pecado, que vive um caos, um mundo perdido, em que Deus levantou a sua igreja para que possa ser a luz desse mundo, para que Cristo então possa brilhar através das nossas vidas e nós possamos ver gerações transformadas pelo poder de Deus. É para isso que Deus nos colocou aqui.
Esses dias eu conversava com um jovem da igreja, eu falei isso aqui para os pastores. Estava falando na igreja, nós trabalhamos com cada tipo de pessoa. E eu estava conversando com um menino de 17 anos de idade, que desde pequeno foi abusado pelos pais. Pelo pai. A mãe descobriu isso quando um dia ela estava deitada na cama, ele pulou em cima da cama para ter relação com ela. E a mãe falou: que isso, filho? E ele falou: mamãe, papai disse que filhinho e papai pode, filhinho e mamãe também pode. Esse pai abusou dele, esse pai abusou da irmã. A irmã, para você ter uma ideia, ela é tão traumatizada que ela não consegue dar as costas para homem algum. De tanto trauma que foi criado nela. Nós vemos em um mundo, se você ligar sua televisão, eu nunca vi isso. Todo dia morre família, está morrendo pai, mãe, namorado que mata mãe e filha, filho que mata pai, mãe, avô. Você já viu? Toda semana tem esse tipo de assassinato. O diabo tem destruído a família. Ou seja, agora nós que Deus nos chamou para a liberdade, para que nós possamos ser livres verdadeiramente para produzir para Cristo. Muitas vezes estamos na igreja, mas novamente voltamos à prisão. Há uma prisão espiritual que não nos deixa caminhar. Querido, eu geralmente jogo bola com o pessoal na segunda-feira aqui. E eu gosto de jogar futebol. Eu sou bom quando não tem marcação. Quando não tem marcação, qualquer um joga. Quando você está livre, não é verdade? Você pega a bola e vai lá para o gol, você faz vai ser o melhor jogo da tua vida. Imagina, não é não, Adão? Quando não tem marcação, quando o Adão joga no meu time, aí vem uns caras, Alex no meu time. Esse meu time estava perdendo, tinha um time ganhando. Falei, vem cá, a partir de agora eu estou mudando de time, vou para o time que eu estou ganhando. Porque aquela turma ia correr para mim. A gente chega nos 30 anos, já não tem mais o mesmo preparo físico, a mesma disposição. Então alguém tem que correr por você, para que você possa ficar livre. Então geralmente tem uma posição que eu gosto bem, aonde? Na frente do gol. Na frente do gol, onde ninguém te marca, está todo mundo lá correndo atrás da bola, a bola sobra para você, você faz gol. Já viu que o jogador que joga livre, ele produz mais? Agora, põe um cara para marcar ele. O cara pode até ser um que está marcando ele, mas ele não produz. Quando Deus, imagine que nós estamos num jogo de futebol, Deus falou assim, vai lá, você vai libertar essas pessoas. Jesus está falando assim, se vocês, crerem em mim, vocês vão ser verdadeiramente livres. Ou seja, não vai ter marcação que vai segurar você, não vai ter luta, não vai ter enfermidade, não vai ter problema, não vai ter tempo ruim, não vai ter tempestade, não vai ter mar que vai se fechar diante de você, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Deus está falando, vocês vão ser livres, vão produzir, vocês vão brilhar, aonde vocês forem, eu vou à sua frente, eu vou endireitando o caminho torto, eu vou quebrando a porta de bronze, eu vou arrebentando os ferrolhos de ferro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. É para isso que Deus nos faz livres. Amém? Mas o que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? Que eu vejo o mundo se deteriorando a cada dia. Eu vejo dentro da igreja, as pessoas se perdendo dentro da igreja. Eu vi um pastor falando essa semana, ele dizia, olha, muitas vezes a gente se desvia em cima do púlpito pregando a palavra de Deus. A gente se desvia em cima do púlpito tocando na igreja, a gente se desvia aqui dentro da igreja. Paulo, ele está dizendo para crentes, olha, Deus chamou vocês para a liberdade. Não vos torneis a voltar novamente para aquele jugo de escravidão que vocês viviam. Não volte a ser escravo. Continue sendo livre. Mas pastor, o que eu posso fazer com a minha liberdade? Primeiro, meu irmão, você pode desistir e retornar. Deus falava hoje comigo, e eu estava conversando com o ministério de louvor da igreja,
falando um pouco sobre isso. A Bíblia fala, Jesus diz assim, olha, que nós teríamos aflições no mundo. Olha para o seu irmão e diga assim, você vai ter aflição. Isso é uma certeza. Você vai ter aflição. Nós vamos ter momentos difíceis de dificuldade. Nós vamos passar por momentos em que, de uma luta espiritual para poder estar com Deus. Para que a palavra de Deus se cumpra. E aí você tem a oportunidade, você é livre para isso. Para você desistir e para você retornar. Deus não vai te impedir de fazer isso. Porque Deus te fez livre. E eu lembro quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, aquele povo vivia cativo no Egito há muitos anos. Deus visitou aquele povo com poder e com milagre. Deus libertou aquele povo de Faraó, meu irmão. Foi milagres que Deus fez para aquele povo ser liberto. Aquele povo sai do Egito. Aquele povo encontra o Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho. O povo passa diante do mar, a pé enxuto. Diz que o negócio era tão poderoso que Deus falou assim, Moisés, diz que Moisés sobe no monte para receber de Deus revelação. Diz que Deus começa a trabalhar na vida de Moisés. Ele fica no monte durante 40 dias. Deus escreve para Moisés a sua palavra, as tábuas da lei. Deus dá para Moisés uma palavra escrita pelo próprio Deus. Diz que Deus dá para Moisés. E o povo está lá esperando Moisés. Sabe o que eu entendo muitas vezes, e talvez seja a pior coisa para o crente, é o silêncio de Deus. Porque às vezes Deus fala assim, olha, você está errado, você vai mudar. Eu quero sim, tudo bem. Agora o silêncio parece que a gente está sozinho, parece que Deus não está lá. E diz que o povo estava lá embaixo esperando, Moisés não respondia, Deus não respondia. E o povo começou a ficar apavorado, mas eu entendo que Deus trabalha em todos os lados. Deus estava trabalhando em Moisés, mas Deus queria trabalhar no povo, para que aquele povo pudesse ter Deus como seu próprio Deus, confiar em Deus. Nós cantávamos aqui hoje, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós ministramos isso no primeiro louvor, que nós cremos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle de tudo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está no controle da tua vida. Pastor, mas eu conheço isso, Deus está no controle. Mas diz que agora se levanta no povo algo que se chama dúvida. E o povo começou a duvidar. Querido, impressionante como nós temos a capacidade de se esquecer das coisas. Eu tenho um pastor Damião lá, uma vez eu falei aqui, ele tomou um choque de 13.000 volts. O cara que estava com ele morreu na hora. Ele não aconteceu nada. Nada. Ele saiu andando e me ligou depois de 5 minutos e falou, você não sabe o que aconteceu comigo, Felipe, tomei um choque de 13.000 volts. O rapaz olhou para ele e falou assim, você que tomou o choque, eu não acredito, isso é milagre. E ele contando, ele falou assim, hoje talvez eu lembre de uma forma melhor, daqui a um tempo talvez não vou lembrar da mesma forma, mas eu não posso me esquecer daquilo que Deus fez por mim. E nós, seres humanos, temos a facilidade de esquecer das coisas. Por quê? Porque Deus nos fez para nós esquecermos com o tempo. Você quer ver? Você perde um ente querido. Hoje você vai praticamente morrer, descabelar. Daqui a um tempo, você vai lembrar, você vai sentir falta, mas não como antes. Porque Deus fez você para que você possa esquecer das coisas. Já pensou? Se somar a dor do amigo que você perdeu, do parente que você perdeu, da dor que você sentiu, meu irmão, tu morre de dor. Então nós vamos esquecendo das coisas com o tempo. Aquele povo parece que foi esquecendo o que Deus fez. A gente estava cantando aqui sobre que Ele é o nosso libertador, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele levou os nossos pecados. Impressionante, porque parece que para algumas pessoas isso não surte mais efeito. Porque muitas vezes nós não damos valor para aquilo que Deus fez por nós. Aquele povo que viu os milagres, parece que os milagres não surtiam mais efeito na vida deles. E eles falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, Arão, Moisés não está mais aí, ele não vai mais voltar, vamos fazer um bezerro de ouro. Arão, apavorado, fala assim, tá bom, traz os ouros que vocês pegaram aí do Egito, traz tudo, vamos construir um bezerro de ouro. O pior não é isso, o pior é que eles ainda pegaram o que Deus deu para eles.
Porque eles eram escravos, mas eram ricos do Egito, porque Deus fez aquele povo dar dinheiro para eles. Eles saíram com ouro do Egito, que Deus deu, e eles pegaram aquilo que Deus deu, para construir para eles um ídolo. Para que eles pudessem, na verdade, ser escravos novamente. Preste atenção, eles não precisavam voltar para o Egito para voltar a ser escravos. Mas eles poderiam estar como livres na condição de escravos novamente. Porque aquele que pratica o pecado se torna servo do pecado. Você não precisa sair da igreja para que você volte à condição de escravo. Você pode estar aqui e estar escravizado a uma situação, a um pecado, há um sentimento que te impede de prosseguir. Por isso a sua vida não anda. Por isso muitas vezes nós não produzimos como deveríamos produzir para Deus. E com aquilo que Deus nos deu, nós fazemos isso. Nós fazemos isso muitas vezes com o cargo que Deus nos deu, com a posição que Deus nos deu, com a igreja que Deus nos deu, com o dom que Deus nos deu. Porque Deus te deu um dom e um talento, meu irmão, para você adorar, para você pregar a palavra de Deus, mas isso é um instrumento de Deus. Preste atenção, isso não significa que você está salvo. Não use isso como ídolo. Eles estavam procurando os seus próprios, satisfazer os seus próprios desejos. Hoje eu vejo um cristianismo em que as pessoas têm procurado satisfazer os seus próprios desejos. Eu não venho na igreja para satisfazer a Deus, eu venho na igreja para que Cristo me satisfaça. Então aquilo que Ele me deu é para que eu me torne satisfeito. Hoje o evangelho virou comércio. Aqueles que têm dom, usam dom, meu irmão, para profissionalizar o evangelho de Cristo. Eu aprendi ao contrário, eu satisfaço a Deus e Deus cuida de mim. Eu não preciso me satisfazer primeiro para que Deus possa me satisfazer. Você está entendendo? Nós invertemos o evangelho. Diante daquela situação, diante daquele problema, esse povo tinha uma opção: desistir e retornar ao estado anterior. Existem pessoas que todas as vezes ele começa bem, de repente ele volta a uma estaca zero. Está sempre retornando, ele não prossegue, parece que ele não consegue avançar, ele não consegue romper. Deus nessa noite quer que você rompa. Está preso a um sentimento. Querido, eu vejo quando o povo chega diante, aqueles 12 espias que Moisés manda, diante da terra prometida, 10 falaram assim: olha, a terra é muito difícil, não dá para ir. Quem disse que vai ser fácil? Quem disse que chegar no céu é fácil? Quem disse que chegar no céu é fácil? Olha para o seu irmão e diga assim: quem disse que chegar no céu é fácil? Mas vale a pena. Aqueles 10 homens falaram: vamos voltar, vamos parar por aqui. Talvez você hoje chegou nessa noite com uma vontade de parar, com uma vontade enorme de desistir e retornar, meu irmão. Hoje eu estava falando com alguns irmãos sobre isso. Como é engraçado a fé, né? Tem dia que parece que a gente está cheio de Deus. E aí, pode vir um demônio que for, eu quero até pegar um demônio. Um dia eu acordei e falei: rapaz, eu queria tanto pegar um endemoniado hoje só para mim. Tem dia que a gente está tão poderoso, assim, poderoso que eu digo por causa do Espírito Santo de Deus, que o doente chega. Esse eu estava na igreja lá, o irmão falou assim: a irmã falou: meu marido está doente. Eu falei: está doente? Manda ele vir aí que eu vou orar por ele. Aí ele chegou lá na igreja, e com as pernas todas inchadas e tal, não sei o quê. Falei assim: vou orar, Jesus vai te... Eu falei: não, primeiro você tem que entender o seguinte, que ele levou sobre si nossas doenças e enfermidades. Você crê, creio. Então se você crê, essa doença não pode estar mais em você. Antes de orar, eu quero que tu já procure adorar. Quando procura, já não tinha mais nada, já tinha desinchado, a dor acabou.
Eu falei, mas acabou, não vou nem orar. Acabou. E ele foi embora, ele entendeu. Eu falei, olha, tem dia que a gente está cheio, parece que negócio vem que a gente, os profetas de Balvim vai mandar fogo neles uns dias sérios ainda e manda matar. Negócio tremendo, cheio de poder. Mas, meu irmão, tem dia que misericórdia fala assim, Jesus, pelo amor de Deus, não pode parecer nenhum endemoniado hoje. Eu estou precisando, eu não sei se eu tenho misericórdia. Já viu que a gente é assim? A nossa fé parece que ela não consegue ser contínua. Tem gente que fala, hoje eu vou para a igreja tremendo, aleluia, glória a Deus, primeiro amor. Aí tem gente que fala, ai, para a igreja de novo, eu não acredito. Tem dia que um problemão vem, não é nada. Aí vem um probleminha, parece que o mundo caiu em cima da tua cabeça. Porque é muito difícil, meu irmão, ser contínuo com Deus. É muito difícil. Não é ser livre, mas permanecer livre em Deus. Deus não está dizendo que vai ser fácil, não. Você tem uma escolha, você pode, meu irmão, desistir e retornar a uma condição de escravo. Mas nessa noite você pode também crer e seguir em frente. Eu posso, diante da adversidade, falar assim, não, eu vou crer, Senhor, eu vou assim. Uma vez eu estava conversando com o irmão, e eu aconselhando ele, falou assim, pastor, eu não estou bem hoje. Mas eu não estou bem, mas eu não vou continuar assim. Eu vou procurar estar bem. Eu vou procurar vencer, superar os obstáculos. Paulo está dizendo assim, olha, não retorne, esteja firme na liberdade, procure ser constante, persevere nisso, com a liberdade com que Cristo vos libertou. Cuidado para que vocês não possam novamente se tornar escravos. Vocês precisam crer e seguir em frente, mesmo diante das adversidades das suas vidas. Quando aquele povo e aqueles 12 espias voltaram para Moisés com más notícias, 2 homens decidiram crer, Josué e Caleb. Ele falou, a terra é difícil, a terra é dura, mas é tudo aquilo que Deus prometeu. E se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos fará conquistar a terra. Querido, pode não ser fácil, pode ser difícil. Olha aqui, o que Deus tem para nós é aquilo que o nosso olho não viu, o ouvido não ouviu, que não chegou no nosso coração. É o que Deus reservou para aqueles que... Mas não é fácil chegar, a terra é difícil. Terra de gigantes. Mas se você decidir crer, você vai seguir em frente. A base do nosso credo é a fé. Fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, eu não estou vendo. Talvez você não está vendo, mas você espera. Então eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio, aquilo que eu espero, não nos homens, mas aquilo que eu espero em Deus. Você estuda a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, você vai ver que Jesus, ele chama seus discípulos e fala assim, olha, eu não vou mais estar com vocês, eu vou subir ao Pai, eu vou preparar moradas, eu não vou estar mais aqui com vocês, então preste atenção, vocês busquem, vão para Jerusalém buscar, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar a vocês o Consolador. Essa era uma situação em que eu fico vendo a dificuldade que aqueles discípulos enfrentavam. Porque Jesus, ele era o mestre, Jesus sempre estava lá. Pedro, eu imagino, Pedro era um cara que sempre falava umas pérolas tremendas, né? Era o cara que falava besteira sempre. Imagina, naquela turma era o precipitado, que sempre erra. Mas sempre quando Jesus estava lá, Jesus repreendia Pedro. Oh, seu diabo! Oh, fica quieto! Pedro, não é assim! Poxa, é tão legal quando a gente tem alguém para poder ensinar a gente, orientar, exortar, ainda que seja brigando, para não sair da linha. Tem alguém que cuida de nós. Era mais ou menos isso. Aqueles discípulos estavam lá, Jesus, ele era o mestre. E quando um saía da linha, Jesus puxava, vem cá, ó, é por aqui, vocês estão dormindo, tem que orar. Só que agora Jesus fala assim para eles, olha, vocês cresceram,
Vocês, a partir de hoje eu não vou estar mais com vocês. Imagina o desespero, imagina a sua igreja toda organizada, estruturada. De repente, amanhã, o pastor Antônio Carlos chega e fala assim: eu não vou estar mais aqui com vocês. Meu irmão, vai ter nego. E agora? Como é que eu vou fazer quando eu pergunto? Quem vai me orientar? Jesus, como é que eu vou fazer? Ai. É mais ou menos desprevenido. Pedro deve ter pensado assim: quando eu falar besteira, quem é que vai segurar minha língua? E agora? Mas Jesus está falando assim: eu não vou estar mais presente, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Espírito Santo é Deus com vocês. Então é o seguinte: vocês vão para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que vocês tenham a certeza de que Deus está em vocês. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Deus habita em corações. Jesus está falando assim: olha, eu vou embora, mas vocês precisam ter a certeza de que vocês não estão sozinhos. Vocês vão buscar até que vocês tenham a certeza de que vocês não estão sozinhos. Vocês não vão ver o Espírito Santo. Um dia um jovem chegou para mim na igreja desesperado: pastor, o senhor não sabe o que foi? Eu estou tão triste. Por quê? Porque eu nunca vi Deus, pastor. Eu vou me desviar. Eu falei: eu vou te contar um segredo. Pelo amor de Deus, não conta para ninguém. Eu também nunca vi. Mas eu estou aqui. Tem pessoas que muitas vezes procuram algo palpável, Deus de uma forma palpável para acreditar. E Jesus está falando: eu não vou estar mais com vocês, mas vocês precisam ter a certeza que eu estarei com vocês através do meu Espírito. Vocês precisam buscar até que vocês tenham certeza de que eu estou com vocês. Apesar de vocês não me verem, mas vocês poderão me sentir. Hoje nós vemos um tempo em que a igreja está procurando um Jesus palpável que disse que não estaria mais. Mas Jesus está dizendo: você precisa me buscar de tal forma até que você creia, até que você me sinta que eu estou com vocês e eu não vou deixar vocês sozinhos. Diz que aconteceu isso, eles foram, de repente, eles foram revestidos de poder, sentiram o Espírito Santo. Aquele que convenceu, Jesus não ia estar mais lá para brigar com Pedro, porque agora o próprio Deus, na vida de Pedro, iria ensiná-lo, e falar com ele, e levá-lo ao arrependimento. Deixa eu falar uma coisa. Você está no meio da guerra, saiba de uma coisa: Jesus está com você. A igreja precisa ter a certeza de que Deus está aqui. Quando nós nos reunimos aqui, Deus está aqui. Quando eu vou para casa, Deus vai comigo. Quando eu vou para o trabalho, Deus vai comigo. Eu não posso deixar de buscar enquanto eu não tiver a certeza de que Deus está comigo. Porque nós vivemos como se Deus não estivesse. Eu saio da igreja, eu vou namorar, e namoro como se Deus não estivesse. Trabalho como se Deus não estivesse. Vivo como se Deus não estivesse. Eu enfrento as lutas como se Deus não estivesse. E se eu quero seguir, eu preciso crer primeiro. Não existe como prosseguir se você não crer. O que eu quero que você saiba é que você tem que ter a certeza de que Deus está em você. Se você tiver a certeza que Deus está em você, você estará pronto para prosseguir. Você pode errar. O Espírito Santo fala: você errou. Confessa! Muda! Prossiga! Para! Aí eu vou voltar para Caleb. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará conquistar a terra. Não viva como que se Deus não estivesse presente na sua vida. Creia e siga. Aleluia! Creia e siga. Terceiro, você tem a liberdade nessa noite para que você possa renunciar para ganhar. Sabe, todas as vezes que o homem pegou o senhorio da sua vida, deu errado. Eu casei, e quando nós fomos casar, eu ouvi um conselho que disse assim:
Você está preparado para perder a sua liberdade? Por quê? Porque toda aliança você perde a liberdade. Jesus nos fez livres. Mas eu quero perguntar para você nessa noite: você está preparado para renunciar à tua liberdade para Deus? Diz que Abraão pega e dá Isaac para Deus. Nós podemos hoje decidir, presta atenção, viver e morrer, ou podemos decidir morrer e viver. A vida de Deus, Jesus diz: todo aquele que pratica o pecado se torna servo do pecado. É impressionante como o pecado é. Eu estava falando esses dias na igreja, gente, o pecado é tremendo, né? E diz que Adão e Eva estavam lá no paraíso, Deus falou assim: não comam, não mordam o fruto da árvore da vida, tá bom. E eles falaram: não vamos comer não. Só que todo dia eles passavam, da vida não, da conhecimento do bem e do mal, desculpa, vocês nem estão prestando atenção, né? Aí diz que Deus falou assim: não coma o fruto dessa árvore. Todo dia eles passavam lá e o diabo parece que preparava aquele, né? Olhava, a curiosidade do homem é tremenda. Aí um dia a mulher se encontra com quem? Com a serpente. Fala assim: por que você não come? É tão bom. Não tem problema nenhum, vocês vão ficar igual a Deus. Já viu que muitas vezes o pecado não parece ser ruim, porque o pecado parece ser bom? Ah, e outra coisa, pecar é bom, meu irmão. Olha para o teu irmão e diga assim: pecar. Não, fala aí, pecar é bom. O problema, quem é que não gosta de pecar aqui? Uma pecadinha, hein? O problema não é o pecado, é o fruto do pecado. É o salário do pecado. Aí diz que Eva comeu. Ai, Adão, come um pedacinho do fruto, tá bom, vou comer também. Não morremos. Não morremos. Pode-se dizer que não era, vamos chamar de maçã, mordeu a maçã. Uma mordidinha na maçã. O diabo venceu uma mordidinha. Primeira coisa que aconteceu, Adão olhou para Eva e falou assim: você está sem roupa. Diz que na hora eles ficaram com vergonha. Primeira coisa que o pecado causa: vergonha. A gente chega na igreja, parece que está todo mundo olhando para nós. A gente tem vergonha de orar, de falar com Deus, olhar na cara de Deus assim, falar: Deus. Eu lembro, eu era pequeno, tinha uns profetas que levantavam a Laurizete, ela ia profetizar. Meu irmão, aquela mulher, ela fazia uma cara, ela olhava para você, dava até medo, vai revelar todos os meus pecados. É como Adão, põe em folhinha de figueira, vergonha. Segunda coisa, Deus chamou eles. Falou assim: Adão, o que está acontecendo? E Deus procura Adão foge da presença de Deus. Nós começamos a fugir de Deus, na igreja, fugindo de Deus. A mordidinha da maçã. Porque um dia o homem decidiu ser senhor de si mesmo. Mas essa noite, eu quero convidar você a renunciar ao senhorio da sua vida, para deixar Ele ser Senhor. Porque Jesus diz assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, esse viverá. Esse viverá. Abraão vai e renuncia para Deus de Isaac. Deus fala assim: Abraão, você está preparado para receber o que eu tenho para você? Diz que o tempo passa e Deus envia o seu filho Jesus para Abraão. Porque Abraão foi capaz de dar o seu filho Isaac para Deus. Sabe por que muitas vezes Deus não faz mais? Porque nós não somos capazes de fazer mais para Deus. Está na hora de nós rompermos, viver o sobrenatural. Quer que Deus faça para você coisas grandes, seja capaz de dar a Ele aquilo que você nunca deu.
O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós temos visto aqui nas pregações da Vida Nova a importância de tomar decisões corretas. E essa daqui, a Érica, está na Vida Nova há 2 anos. É uma jovem que faz tudo certinho, né? Você tomou a decisão correta? Com certeza. Quando eu vim pela primeira vez aqui para a Vida Nova, eu me desviei, tomei uma decisão assim não muito certa e até que o mundo me levou para o abismo. E há uns 2 anos eu retornei aqui para a Vida Nova e eu tomei a decisão correta. Eu já estou há 2 anos com muitas bênçãos e Deus na minha vida em primeiro lugar. E eu espero que vocês aí que estão vendo aqui a programação tomem a decisão correta, porque com certeza não vão se arrepender. Sua vida tem sido melhor depois da decisão? Com certeza, assim, nós passamos por provações, mas as bênçãos vêm assim atrás da gente. Com certeza, só bênção, só vitória. Então você que está assistindo a gente, eu convido a vir aqui na Vida Nova, a conhecer esse Deus que pode fazer maravilhas para a sua vida. Tome a decisão correta. Tuas promessas não são só pra mim. Tens um plano em minha casa. Eu quero fazer um convite todo especial para você que está me assistindo. Tem um versículo na Bíblia que diz: clama a mim e responder-te-ei. Então você está angustiado? Você está aflito? Lança para Jesus. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então vem estar conosco aqui toda segunda-feira no culto Clamor pela Família. Nós estamos a partir das 13 horas em jejum, uma equipe jejuando, orando, para interceder para você. Sabe por quê? Porque a nossa família não pode fracassar. Então levanta e vem estar conosco, clamando ao nosso Deus, porque eu tenho certeza que os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos ao teu clamor. Então vem estar conosco aqui no culto da família. Não deixa a tua família fracassar. Deus te abençoe. Eu abro a porta da minha casa e te convido pra entrar. Eu te recebo, fique à vontade. Jesus, o meu lar é o teu.
Para ficar por dentro de tudo o que acontece no Ministério Vida Nova, acesse www.portaligrejavidanova.com.br e saiba dos dias de cultos, endereços de igrejas, notícias do mundo cristão, devocional, visão da igreja, agenda de programação e muito mais. www.portaligrejavidanova.com.br. Em 2014, venha estudar no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Campus em local privilegiado, em meio à natureza, proporcionando um ambiente ideal para o aprendizado da Bíblia. Parcerias com igrejas e o tempo nos laboratórios próprios da Palavra da Vida ajudam o aluno a desenvolver a prática de como aplicar os ensinos ao ministério de sua igreja local. Cursos de teologia, com diversos ênfases em cursos livres para líderes. Para mais informações, acesse www.opv.org.br ou ligue Operadora 11 2119 1450. Estudo, vida e ministério. Assim é o Seminário Bíblico Palavra da Vida. Vivendo na Palavra, vencendo o mundo. Você tem um chamado de Deus e quer se aperfeiçoar em conhecimento da palavra? Conheça a FATA, uma escola interdenominacional, ampla e moderna e de cara nova. Bacharel e básico em teologia e curso por correspondência. Qual deles você quer? Informações no site ou pelo 3227-8970. Unidades em toda a Baixada Santista. FATA, Faculdade Teológica Alfa, formando obreiros em todo o Brasil. A Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos a Deus. É isso aí, galera. O pessoal dos ônibus acabaram de chegar. Pastor Aninha, Pastor Maurício, sejam bem-vindos ao Retiro de Casais. Serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque ele é lindo, lindo, lindo como só ele é, porque ele é lindo, lindo, seremos tudo que ele quiser, porque ele é santo, santo. Tudo que ele quiser. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Agora, todos os finais de semana, aqui na TVB Band, programa Vida Nova com Jesus, trazendo mais alegria para suas manhãs de sábado e domingo. Hoje ele observa você e ele vai chamar você porque o propósito dele para sua vida é muito grande. Aos sábados, às 9 da manhã e aos domingos, às 8:30 da manhã,
Programa Vida Nova com Jesus, uma obra de amor e fé. O ano praticamente está findando, logo já é Natal, logo entraremos em 2014. Toda a equipe Vida Nova, Ministério Vida Nova, equipe de filmagem, enfim, nós desejamos a você um Natal abençoado na presença de Deus, um ano que está por vir, cheio de novas expectativas, de novos sonhos, que você consiga realizar os seus sonhos. Nós conseguimos sim realizar os nossos sonhos quando colocamos diante do Senhor, quando está na vontade do Senhor, quando Ele é o centro realmente dos seus propósitos, tudo acontece. Então, o Natal está chegando e você sabe que o significado do Natal, nascimento de Jesus, e que realmente Ele venha nascer dentro do seu coração. Esse é o nosso objetivo, que você entenda o significado do Natal. Nós vamos ficando por aqui, mas eu quero que você acesse o nosso site, portaligrejavida-nova.com.br. Ali tem os endereços das nossas igrejas em Santos, São Vicente de Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Águas de Lindóia. Tem uma pertinho aí da sua casa. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido e abençoado através do Ministério Vida Nova. 2014 chegando, novos projetos para jovens, adolescentes, casais. Olha, nós chegamos agora hoje. Eu acabei de chegar no retiro de casais. Estou ansiosíssima para poder compartilhar com você tudo que aconteceu ali no retiro de casais. Então fique sempre antenado aí nas nossas programações. Agora fique com o nosso pastor Antônio Carlos, trazendo a bênção de Deus para você, através da oração, através de um conselho, de um aconselhamento. E nós voltaremos no próximo programa. Lembrando que estamos praticamente todos os dias no ar. No nosso site tem os nossos programas e as emissoras e os horários que nós estamos passando aí na TV. Deus abençoe e a gente se encontra por aí. Tchau. Como é bom saber que você nos assiste. Eu fico feliz de saber que você e sua família sempre têm esta oportunidade de estar diante da tela, nos assistindo, e nós sempre procuramos preparar o melhor para que você possa desfrutar juntamente com a sua família. Eu sei que muitas vezes nessa caminhada da vida a gente passa por tantos problemas, dificuldades, são doenças que muitas vezes vêm, bate forte no nosso lar, são problemas financeiros, a luta do dia a dia, a luta cotidiana. Isso muitas vezes vem para nos abater, mas nós preparamos o melhor, a palavra de Deus eu sei que vai entrar no teu coração, vai te fortalecer, te renovar, te animar. Então tudo isso nós fazemos porque nós nos preocupamos com você. Olha, contamos com você e sua família. Vem estar conosco, esperamos vocês e queremos abraçá-los, queremos trazer sempre uma palavra de carinho e de amor. Nós estamos aqui na rua Dr. Manuel Torinho, 171, Macuco, Santos. Esperamos por você. Eu vou orar para que Deus abençoe você e sua família. Feche os olhos aí juntamente comigo. Tenho certeza que Deus vai mover o teu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse instante nós rogamos a Ti por essas vidas que pararam tudo agora para nos assistir e para receber através desta oração a Tua graça, a Tua bênção. Eu peço que o Senhor entre nessas vidas, nesses lares, nestas famílias, e que o Senhor faça uma obra miraculosa, que o Senhor venha trazer saúde, alegria, felicidade, bem-estar, e que eles possam, no decorrer desse dia, Senhor, olhar para trás e dizer: esse dia foi um dia bom, o dia que fez o Senhor. Então, Pai, pedimos a Tua bênção que não acrescenta dores sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.